eu entendo que o que a gente viu em dezembro foi a turma começando a se posicionar, muita carteira se posicionando já para 24, né? Fazendo serviço ali no final do ano. Porque tem gente que, quando você vai montar a posição, tem as datas de fotografia, né? Então você já tem que deixar aquilo que você quer para o ano seguinte. O ideal é você já tentar montar alguma carinha ali para o final do ano para poder deixar já preparado para o próximo. Eu não entendo que teve euforia generalizada no mercado, não. Mais uma vez, o mercado ele tá na máxima histórica nominal. Ponto. Né? E máxima histórica nominal no Brasil, com o nível de inflação que a gente tem, não quer dizer muita coisa. Não é um dado que explica muita coisa. Então a gente tem efetivamente a condição de ver o mercado continuar a crescer em diversos aspectos, inclusive. Final do ano foi muito interessante. Você olhava para o mercado de ações, liquidez pífia, porque o gringo já desacelerando, né? Você pegava os últimos pregões ali e o IFIX voando, volume lá em cima. Você tem questão de carteira automatizada, então tem que ficar muito esperto com esses elementos hoje. Tá? Tem papel aí que o papel voa. Por quê? Uma determinada carteira recomendada aumentou a exposição àquele ativo. Tá? Ela tem carteira automatizada na corretora X, Y, Z. E aí as carteiras automatizadas, poxa, elas, assim, eu entendo que é uma ferramenta sensacional, incrível. E a execução tem sido uma tragédia. Uma tragédia. Né? Inclusive, eu acho que o regulador está demorando. Mas por que duas coisas. Por que ela é uma excelente... Porque é o seguinte, como é que funciona a carteira automatizada? Né? Então, você segue lá a carteira recomendada de qualquer lugar. Né? Só que se você não tem tempo para ficar ali comprando, vendendo, operando, fazendo os ajustes, os rebalanceamentos, né? Você é uma pessoa atarefada, ocupada, às vezes sua carteira vai se descolando dessa recomendação que você segue, porque tua agenda não permite ficar ali, né? Aí você contrata esta corretora XYZ, eles cobram ali uma tarifa que é pequena, não é cara, para eles falam, eu tomo conta. Sempre que tiver. O operacional é deles. O operacional é comigo. Trocou a recomendação lá, eu ajusto aqui para você. Tá? Um papel começou a andar muito, eu vendo um pedacinho para trazer para. Caiu o dividendo, você escolhe se eu te pago ou se eu reinvisto já sozinho para você. Exato. Por que a execução tem sido trágica? Porque quando as corretoras estão escolhendo um dia para fazer o ajuste. E aí, sem o cuidado, a ordem de compra e venda sem necessariamente o papel ter a liquidez necessária para aguentar tudo aquilo ali. Aí você vê um papel que negocia 5 milhões, 6 milhões, de repente ter 15, 20 milhões de volume no dia. Explode. 3, 4 vezes. É óbvio que você vai fazer preço no ativo. Então, se você está entrando com boleta de compra, você vai empurrar a cotação para a lua. Se você está entrando com boleta de venda, você vai afundar a cotação do ativo. Não é por fundamento. Então, em dezembro, deu para perceber isso aí, principalmente ali nos últimos pregões, isso acontecendo, né? Mas também a gente começa a perceber entrada já de institucional que estava meio fora. Então, eu li recentemente matéria de fundo de pensão que estava colocando mais dinheiro em fundo imobiliário. Isso é positivo. Esse é um dinheiro que é um dinheiro bom entrando na indústria. Dinheiro de longo prazo. Dinheiro de longo prazo, dinheiro de quem faz análise, né? Boa. Técnica fundamentada mesmo. Né? Então essa turma também vem colocando dinheiro. Né? Então eu não entendo que em dezembro teve nada de euforia, não. Mas tem oferta boa, tem muita coisa barata ainda. Mas antes de entrar nessa coisa barata, falando dessa carteira automatizada, eu tenho a impressão, você me corrige se eu estiver errado, que as carteiras automatizadas, elas fazem esses ajustes mais do que elas deveriam. Por quê? Porque, se você tem lá um papel, por exemplo, você tem 15 fundos imobiliários numa carteira automatizada, e aí tá lá o recomendado é ter 4% em um, aí tá 4,5%. Cara, eu não acho que é um desvio tão relevante, aí a corretora já vende, vou rebalancear aqui para você. Você não acha que também é um lance de ficar gerando corretagem, girar ali o papel, os ativos, o dinheiro dos investidores para gerar mais corretagem? Porque paga corretagem. Então vamos lá. No fundo imobiliário, para a maior parte dessas corretoras, não paga corretagem, né? Tá. Não paga corretagem. Então, teoricamente... Quem paga ainda? Parece o institucional.
Não, mas tem corretora que ainda paga, né? Ah, tem, mas essas que vendem a carteira automatizada normalmente são isentas para Entendi, a pessoa legal. física, é isenta de corretagem. Então, teoricamente, ele fazer esse ajuste para você, ele não tá te onerando financeiramente, né? Porque você já não paga corretagem, entendeu? Uhum. Você tem ali as tarifinhas de emolumentos da B3, mas Sim. vamos lá, É pouca bem coisa. pouquinho, né? Mas por que a corretora faz isso? Onde é que está o pulo do gato? Por que é para ela interessante aumentar esse volume? Porque quando ela vai, né, prospectar um institucional para operar no mercado para ela, o institucional ele dá preferência para as mesas que mais tem giro de posição, porque esse cara precisa de liquidez. Então, pô, aquela corretora tem um giro desse tamanho, ele fala, pô, desculpa, eu não posso passar minha boleta para você, eu preciso passar naquela outra corretora porque eu sei que a mesa do cara gira bastante. Então você está vendo, ele vai criando este fluxo de um giro maior na mesa dele, né? De olho no quê? No institucional. E o institucional paga corretagem. Né? Ele tem os rebates, paga menos, mas paga. Sim. E o rebate é grande, mas em cima de um volume gigantesco, é uma grana boa que entra. Sim. Né? Então eu acho que o ponto que você colocou, eu concordo. Você tem um alvo para a tua carteira de um determinado papel lá, 5% da posição. Você está com 6%. Ok. O que tem de errado nisso? A discussão passa por um ajuste desses parâmetros. Você não pode ter 10. Eu quero ter 5, você tem 10 na posição. Você tem o dobro da posição. Aí Se você tem o dobro em uma, tá cobrando espaço de alguém. Alguém tá ficando para trás. Aí você precisa de um ajuste. E teu ajuste não precisa necessariamente ser para levar para 5. Você pode fazer um ajuste para levar para 6. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Então, a carteira recomendada não é antibiótico. Né? Tem que ser naquela quantidade, naquele horário, senão não funciona. Perfeito. Né? Então eu acho que tem esse. Por isso que eu digo, a ideia da carteira automatizada, eu adoro a ideia, porque ela facilita muito a vida do investidor pessoa física. A execução tem sido uma tragédia, sem exceção. Deixa eu te fazer uma pergunta então agora. Você colocaria a sua carteira em uma corretora? Eu só colocaria minha carteira recomendada numa corretora se eu pudesse determinar quais são as regras para rebalanceamento. As regras para rebalanceamento serão essas. Qual é em cima de uma recomendação, qual é o desvio? A partir de que desvio você vai fazer ajuste do cliente? Perfeito. Né? Fiz uma alteração. Você vai ter que ajustar a carteira dos clientes, não é? Ótimo. Só que você não vai poder representar... Este bolo todo que você vai ajustar não vai poder representar mais do que 20% a média da liquidez dos últimos 30 dias do papel. Perfeito. Vai demorar uma semana para ajustar. Vai demorar uma semana, não tem problema nenhum. É melhor do que você fazer o preço no papel. E outra coisa, hein? Que eu falo assim, cuidado que tem essas carteiras automatizadas, porque a pessoa vai... me corrige se eu estiver errado de novo, não deixa eu falar besteira aqui, hein? Dei venda no XP Malls. XP Malls não muito grande. Fala um que tem uma liquidez mais baixa aí, mas que é um fundinho legal. BCA? O BCA tem uma liquidez menor, até subiu um pouquinho mais recentemente, mas ele no começo do ano passado, por exemplo, estava com a liquidez mais baixinha e é um FOF legal, um FOF bacana. Então hoje tirei da minha carteira o BCA 11. Venda. Aí já começa a contar amanhã a performance como se esse fundo já tivesse saído da minha carteira. Mas qual que é o grande problema? Não saiu da carteira do pessoal. Vai começar a sair no dia seguinte. Então, às vezes eu tenho a impressão que essas carteiras automatizadas que seguem uma determinada carteira recomendada, falam, tirei da minha carteira. Pum, a partir de hoje, no dia seguinte... A performance não impacta mais a rentabilidade da carteira recomendada. Mas das pessoas impacta. E machuca muito. Isso acontece? Pô, pra caramba. Isso acontece até para fundo que segue recomendação. Eu já trabalhei muito com serviços de fundo ou carteiras administradas que seguem as recomendações, né? Porque eu trabalhei no passado em outra casa de análise que fazia muito esse serviço. E sempre tem problema. A carteira teórica publicada, ela é estruturalmente melhor do que a que é apresentada de fato pelo fundo ou pela carteira. Por quê? Porque é justamente esse timing de execução. Às vezes a gente fazia um ajuste, por exemplo, no meu caso eu lidava com FOF. Então tinha as particularidades. Tirei um fundo. Mas para o gestor resgatar, demora o prazo, tantos dias para voltar, às vezes tem relacionamento envolvido, então, poxa, se eu tirar tudo de uma vez, esse cara vai se prejudicar, então vai... Aí acaba abrindo aquela boquinha de jacaré entre a rentabilidade teórica e o que de fato vai para o cliente. Para fundo deve ser pior ainda, porque você tira hoje, a cotização 30 dias, é em 90 40 dias.